Exato. Tem que vender com um título fácil, muitas vezes um título burro, entre aspas, e uma thumb fácil. É isso mesmo, senão não dá, cara. Então, por muito tempo, Lutz, eu nadei contra a maré. Eu tipo assim, puta, não pode. Aí eu fazia algum post ou outro no Instagram na época e eu falava, cara, eu até abria mão de algumas palavras técnicas pra uma coisa um pouco mais superficial e eu ficava mal. Aí eu pensei, cara, eu tô falando pra meia dúzia de pessoas aqui. Tô falando pra meia dúzia de pessoas. 13, 20 pessoas curtindo meus posts. Uns negócios super técnicos, que eu e meia dúzia de pessoas entendemos. Quando que era isso? Que época? 2018, por aí. Caraca. 2018, 2019, por aí. Aí eu falei assim, não, eu tenho que mudar isso, cara. Não tá vendendo assim. Não tá vendendo assim. E aí foi todo um processo de treinamento, sabe? Largar esse preciosismo acadêmico foi um treinamento que eu tive que fazer mental, de tipo assim, não, eu não consigo alcançar pessoas se eu continuar fazendo conteúdo muito técnico. Então eu preciso tornar o conteúdo um pouco mais apelativo, pelo menos o título ou as imagens e tal, um pouco mais apelativas. E depois, sim, que a pessoa vir. Por exemplo, às vezes eu publico uma parada sobre dopamina, sobre transtorno depressivo, etc. Eu publico uma coisa um pouquinho mais apelativa para chamar a pessoa. Mas quando a pessoa lê a legenda, geralmente é mais técnica. E a pessoa, quando faz meu curso, ou vira paciente, ou alguma coisa assim, é muito técnico. Então você faz aquele funil. Você tem que, em cima, trazer as pessoas, chamar a atenção delas. Imagina, as pessoas estão olhando assim, você tem que tipo, ô! Aí a pessoa olha pra você. Aí a pessoa chega perto de você. Aí você fala com ela. Primeiro você tem que fazer a pessoa ter atenção em você. Então a pessoa tem atenção em você e você fala com ela e tal e tal. Aí sim, aí você convence a pessoa a ficar. E hoje, felizmente, tem funcionado muito bem, assim. As pessoas chegam, assistem os negócios. Porque esses números aí, não é só por conta de thumb apelativa. É por conta de conteúdo. A galera compartilha. A galera aplica em casa. Né? A higiene do sono, o pessoal aplica. E você acaba se transformando parte da vida daquela pessoa. E isso tem um impacto muito afetivo. Exato. A pessoa lembra de você. Como é que tá a sua relação hoje com o seu público lá? Porque a gente tava até falando, né? Antes você não se expunha, não contava a sua história, né? Não falava de você lá. E eu vejo que a galera, assim, tem um carinho muito grande lá nas caixinhas de pergunta e tal. Cara, eu tô realmente impressionado, assim. De verdade. Eu acho que eu comentei um pouco aqui brevemente no último episódio que eu vim, lá no final do episódio. Mas eu faço terapia, né? Tenho um psicólogo. Aliás, acho que você concorda comigo, né? Pessoal, se vocês não fazem terapia, não é porque eu sou psicólogo, não, tá? Felizmente, hoje eu não preciso fazer esse merchan pra conseguir paciente. Felizmente tem demanda e agenda cheia e tal, mas... experimenta, né? É bom você se conhecer, entender os seus mecanismos. A gente pode até falar mais pra frente sobre isso. Vamos falar, cara. Sobre mecanismos, crenças, mecanismos compensatórios e tal. E aí, eu faço terapia. Isso não é segredo pra ninguém. Eu falo lá no Instagram, galera que me acompanha. Talvez se você não me acompanha lá, você não sabe disso, mas... eu tenho uma crença... A gente dentro da psicologia cognitiva... Perdão. A gente dentro da psicologia cognitiva... Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem terapêutica. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem um modelo cognitivo que a gente chama, que ele se divide em crença central, crenças intermediárias e pensamentos automáticos. Vamos lá. As crenças centrais são ideias rígidas e super generalistas que a gente cria sobre nós durante a nossa vida. Tá? Então, digamos que lá na sua adolescência, lá na sua infância, você sofreu bullying na escola, ou você sofreu rejeição dos pares, dos amiguinhos, ou dos pais, ou sofreu algum abuso sexual, um abuso físico, um abuso moral, etc. No seu cérebro, essa experiência que você vivenciou lá na infância, ela fica armazenada em redes neuronais, neurônios, células neuronais. Essas células neuronais seriam como se fosse, sabe quando você pesquisa assim, camadas históricas, registro fóssil, você vê que tem várias camadas assim, ó, tem camadas, então... Você consegue fazer uma datação fóssil porque existem camadas de terra que foram indo uma em cima da outra e o ambiente que existia nessa camada de baixo, você consegue tirar um osso dali, uma planta dali e você data quantos carbono tem, qual era a temperatura da terra. No nosso cérebro, cara, são camadas sedimentares também. É como se cada memória ou cada experiência ficassem armazenadas em uma rede de neurônios e fica lá achatada lá em algum lugar no seu cérebro, uma rede de memória, da memória que você viveu na infância, das experiências que você teve. Tá. Não é uma memória, tipo,
eu aprendi que isso daqui é plástico. Não, é a experiência, o que você sentia na escola, você sentia medo, você sentia vergonha, você sentia medo de alguém, você armazena tudo isso no seu cérebro. Digamos que na adolescência você começou a namorar e a sua namorada te traiu, ou o seu namorado te traiu, ou seja, mais um indicativo de rejeição. Antes você sofreu bullying, ou seus pais não te davam muita bola, ou você não tinha amigos, aí na adolescência conseguiu um namorado, depositou tudo lá nela, te traiu. Cara, isso tudo vai ficando armazenado. Aí digamos que na idade adulta o seu chefe não gosta de você. Em algum momento você conclui sem querer no seu cérebro, tipo, eu sou incapaz, ou ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Isso é uma crença central. É uma ideia generalista que às vezes você nem sabe que tem, e isso a gente consegue detectar em terapia, que você cria sobre você, sobre os outros e sobre o mundo, tá? Essa crença central, frente a essa crença central, você desenvolve o que a gente chama de crenças intermediárias, que seria como se fosse um mecanismo de defesa. Então, digamos que você tem uma crença central de incapacidade. Existe uma crença, ou de insucesso, de insuficiência. Você acha que você não é bom, tá ligado? Cara, frente a isso você faz alguma coisa. Ou você fala assim, não, eu vou mostrar que eu sou foda e você corre atrás, o que pode ser perigoso. Porque se você fala assim, eu sou insuficiente, portanto, então a crença eu sou insuficiente, vírgula, portanto, eu tenho que ter um canal de 10 milhões de pessoas no YouTube para provar que eu sou suficiente. Às vezes você cria um mecanismo compensatório perigoso. Porque, cara, um canal de 10 milhões, daí você vai ter um canal de 2 e você vai achar que não é bom o suficiente. Entendeu o perigo? Entendi. Então, tipo, frente à crença de insuficiência, você se coloca num lugar longe e só se você estiver lá você vai se achar suficiente. Isso é perigoso. Ou você pode fazer o oposto. Já que eu sou insuficiente, não vou fazer porra nenhuma na minha vida. Não consigo. Não consigo, as pessoas são melhor que eu, isso não é pra mim. E aí você fica naquele clássico, tipo, parado, não se mexe, não faz nada e pode cair num quadro de depressão. Nos dois casos é perigoso a crença de insuficiência. Você pode achar que é insuficiente e condicionar uma suficiência a um lugar inalcançável. Então, eu só vou ser suficiente se eu for diretor da empresa. Eu só vou ser suficiente se eu for casado e ter filhos. Eu só vou ser suficiente se todo mundo gostar de mim. E aí você começa a colocar o sarrafo muito longe, que você nunca vai conseguir alcançar para ser suficiente. E isso começa a ficar perigoso, porque daí você vai sempre se achar insuficiente. Às vezes, eu por exemplo, eu tenho pacientes que são diretores e presidentes, CEOs de empresas com 100 funcionários, 200 funcionários, e os caras se acham insuficientes. Ganham um salário de 70 mil e se acham insuficientes. Por quê? Porque eles botaram na cabeça deles, por alguma razão, que ser o suficiente é ter 1.000. Ou ganhar 100 mil de salário. Ou seja, você tem todo um substrato social, factídico, que você é um puto empreendedor, só que a sua crença de insuficiência faz você não ver isso. Entende? E aí isso digamos que está um pouquinho abaixo da linha do consciente. Isso tudo é meio subconsciente. Você age dessas formas sem saber. Você sabe quando você faz a terapia. O terapeuta fala pra você, ó, você tem isso e isso, e você age assim, 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 tá percebendo e tal, olha a frustração. Aí você consegue se organizar. Mas se você não faz terapia, isso vem à tona por meio de pensamentos automáticos. Que é o quê? Você se acha insuficiente, aí ou você não faz nada, ou você tem que fazer um monte de coisa pra se achar suficiente, e aí você começa a pensar, tipo assim, isso não é pra mim, eu não consigo, as pessoas são melhor que eu. Aí esses pensamentos começam a ventilar a sua cabeça. E isso culmina no quê? Comportamento disfuncional, você não faz nada. Por que eu falei tudo isso, Lutz? Porque na terapia que eu faço com o psicólogo, a gente concluiu que eu tenho uma crença de desamor.